Faremos uma prece. Então, quem quiser, quem puder fechar seus olhos, faça, por favor. Nós vamos agora trazer o nosso pensamento para este momento presente, abrindo nosso coração e as nossas intenções para receber do mais alto, do nosso Mestre Jesus, o nosso maior exemplo, símbolo da bondade e do amor, a intuição necessária para ressignificarmos em nós vários conceitos antigos que carregamos e que nos impedem de sermos leves e felizes. Afinamos o nosso pensamento, o nosso sentimento, para juntamente dos nossos amigos espirituais, os nossos mentores, os nossos anjos de guarda, percebemos nas sutilezas dos nossos comportamentos ideias equivocadas de certo e errado, de verdadeiro ou falso, de bom ou mal. Que esses nossos amigos tão queridos que nos acompanham e sabem intimamente tudo que se passa dentro do nosso ser, possam nos auxiliar a perceber quem de fato somos e todas as possibilidades que vibram dentro de nós, nessa trajetória tão iluminada e abençoada que percorremos rumo à nossa evolução. Amparados e protegidos, damos início à atividade da noite de hoje. Que assim seja. Vocês viram ali que o meu título das minhas palestras de segunda-feira, que é uma segunda-feira por mês no Centro Espírita, eu sempre coloco o Evangelho na prática. É diferente do Evangelho no lar, né? Que eu faço todo domingo, no meu canal do YouTube. O Evangelho na prática, eu falo dessa forma porque eu não escolho com muita antecedência qual é o tema que eu vou abordar. E eu defini 100% que seria o bem e o mal têm a mesma face hoje. Quem acompanhou no meu Instagram Felicidade é para quem vive, as reflexões que eu fiz ao longo da Semana Santa, teve um dos dias que eu trouxe essa reflexão, que foi no dia que trata sobre a última ceia. Eu trouxe essa reflexão do bem e o mal têm a mesma face, porque foi uma coisa que me chamou muita atenção numa pesquisa que eu fiz na internet, para poder falar, né, buscar inspiração para essa reflexão do dia. E essa frase, gente, ela tocou profundamente no meu ego, no meu ponto de orgulho, de vaidade, de várias questões mais, e eu vi que eu precisava explorar mais esse conteúdo. Então, ele veio para a palestra de abril, para a gente ter mais tempo de poder falar sobre ela, que lá no Instagram foi rapidinho. E foi muito interessante porque ele veio de uma... Era tipo assim, um curso, uma aula, alguma coisa assim, que a FEB preparou, e aí veio através de uma lenda. Eu vou colocar aqui já para a gente poder começar a trabalhar. Agora sim, pode ser que essa imagem fique até um pouco pior, tá? Mas a gente vai se falando aqui e vai fazendo da melhor forma possível, para não ter erro. Deixa eu pôr aqui. Ajustou. Ok. Conforme os slides forem passando, pode ser que dê uma travada, tá, pessoal? Mas aí eu saio da tela, volto para ela e fica bom de todo mundo ver.
Vamos lá. Então, o tema de hoje, né, é o bem e o mal têm a mesma face. A gente vai fazer essa análise mais profunda, então, acerca dessa reflexão. A primeira indagação que eu trouxe é o porquê, né, de onde que saiu essa ideia. Então, como eu disse... Oi, Marta, tá ruim aí também, São Bernardo? Muita gente conectada, eu também acho. E são dias, segunda, quarta, são dias que tem muita palestra, muita aula, muita coisa, né? Enfim, vamos lá, vamos que vamos. Por que então que veio isso? Eu fazendo essa pesquisa, então, para as reflexões da Semana Santa, veio esse conteúdo que eu achei na internet, assim, que foi elaborado pela FEB, eles iniciam falando sobre uma lenda, uma história que foi contada em algum momento da história, falando que Da Vinci que ele foi, né, contratado para poder representar a Santa Ceia num painel e ele queria desenhar, colocar na imagem de Jesus a representação de todo o bem, de todo o amor, de toda a pureza. E na representação de Judas, ele queria colocar toda a expressão do mal. E para isso ele foi atrás de modelos que pudessem inspirá-los a trazer os traços mais perfeitos para essas duas comparações que estariam muito fortes presentes na tela da última ceia. Jesus, e Da Vinci um dia assistindo um coral, ele viu um rapaz lá que representava muito bem Jesus, chamou esse rapaz para o ateliê dele e colocou, né, começou a desenhar Jesus usando as expressões desse rapaz, que representava muito bem aquilo que ele estava buscando. Aí eu fico vendo o negocinho girando aqui, eu fico vendo que pode estar caindo a internet, mas tudo bem. Não vou preocupar com isso não, né? Seja o que Deus quiser, seja o que a espiritualidade quiser, que assim seja. Aprenda a soltar, Nicéia. Aprenda a deixar as coisas acontecerem, Nicéia, fluírem, Nicéia. Por favor, Nicéia. Ok. Dito isso de mim para mim mesmo, voltamos aqui. Obrigada, Senhor. Aí, passaram-se muito tempo, praticamente 3 anos, e Davi estava buscando a inspiração para colocar os traços de Judas, né, no painel. E aí, um dia, caminhando na rua, ele encontrou um jovem na sarjeta, uma feição muito dura, muito envelhecida, ele estava bêbado, estava assim, na sarjeta mesmo. Aquilo trouxe para ele uma imagem de algo sombrio. E ele pediu para os seus ajudantes levarem esse jovem até o ateliê dele, e ali ele capturou os traços que ele viu a representação da maldade e colocou ali na pintura. Quando o jovem já foi se refazendo, já foi trazendo essa, né, se refazendo um pouco da bebedeira e tudo mais, ele olhou para essa pintura e falou assim: Nossa, eu já vi essa pintura antes. E aí ele perguntou, né? Aonde? Ele falou: uns 3 anos atrás, antes de eu perder tudo meu, perder minha vida, minha casa, meu emprego, meu talento, eu fui o modelo que representou Jesus. E aí vem, né, finalizando essa reflexão, essa lenda contada, que o bem e o mal, eles podem estar presentes na mesma face. Vai depender da época da nossa vida, das situações em que nós nos encontramos, e essas duas representações tão fortes, elas estão dentro de nós. Mas nem por isso elas definem quem somos. Nós carregamos o lado sombra e o lado luz, mas isso não define quem nós somos. Isso só mostra características que são muito fortes, muito presentes. Em determinados momentos da vida, nós estamos vibrando mais na luz, e em determinados momentos da vida, nós estamos vibrando mais na sombra, né? E em algum momento no meio desse caminho, a gente perde o equilíbrio em algumas situações.
Mas o mais forte, o bem e o mal têm a mesma face. Nós somos essas duas coisas. Nós somos isso. Embora às vezes a gente queira esconder um e tentar mostrar mais o outro e tudo mais, mas isso está dentro de nós, faz parte da nossa essência, da nossa energia, da nossa vibração. A Jane entrou aqui, boa noite. Apucarana, Paraná. Boa noite. Então, veio dessa lenda aqui essa ideia de trazer esse conceito de que o bem e o mal têm a mesma face. E aí, como que isso acontece? Quais são as motivações que eu identifiquei, inclusive em mim, tá, gente? Que eu sempre faço esse olhar para dentro de mim para poder trazer para vocês, em que eu consegui perceber em que eu faço isso, né? Em algumas motivações, às vezes, agindo em nome do bem, mas o resultado ele não é tão bom assim. Ou seja, eu ajo no mal em nome do bem, né? E quais são os contextos que a gente cria, os argumentos que a gente utiliza para sustentar alguns comportamentos no nosso dia a dia, nas nossas relações, para justificar isso, que nem eu estou falando, às vezes para tentar esconder o nosso lado sombra, a gente usa argumentos e contextos que a gente solta por aí. E às vezes até acusando e colocando a culpa em outras pessoas sem reconhecer esse movimento luz e sombra dentro de nós. Aí eu vou trazer um modelo aqui para vocês do que me foi muito forte para mim, inclusive nesse dia, que foi na quarta-feira, que foi quando quinta-feira, desculpa, que foi quando eu entrei em contato com essa lenda e eu precisava falar lá no meu Instagram sobre a minha reflexão da última ceia. E aí aconteceu um fato que foi muito interessante. Eu tenho muitos amigos meus que são clientes de trabalho, e num grupo nosso, né, que virou um grupo muito mais de amigos do que clientes de WhatsApp, uma das meninas colocou lá assim, isso, um problema que ela estava tendo com o cliente dela. Na hora eu li aquilo e falei assim, danada, te peguei no pulo, então quer dizer que você comprou isso aqui com o meu concorrente, não comprou comigo? Mas eu li, fiz o julgamento da situação, guardei aquilo para mim e falei assim, na próxima vez eu não vou atender, na próxima vez aquilo ficou remoendo dentro de mim, gente. Por quê? É como se tivesse me ferido, me traído, né? E aí, como eu estou num processo muito de autoconhecimento, trabalhando na terapia minhas questões e tudo mais, antigamente eu teria deixado isso para lá. Ficaria remoendo isso dentro de mim, mas não falaria nada com ninguém, principalmente porque é uma pessoa que, além da minha relação particular, é da minha relação profissional. Então, num argumento, né, num contexto criado na minha cabeça, eu deixaria para lá para não prejudicar o meu lado profissional. Mas isso ia ficar remoendo dentro de mim, uma hora ou outra isso iria vir à tona de um jeito que não seria muito legal. Aí, como eu estou fazendo esse trabalho de autoconhecimento, reforma íntima e processo terapêutico, vou pôr para fora. Fui no WhatsApp dessa criatura e falei assim: eu não estou acreditando nessa mensagem que eu estou lendo. Então quer dizer que você me traiu, que você não sei o quê, que não sei, só faltou dizer assim, bem feito que deu esse problema que você não comprou comigo. Mas não falei. Mas despejei todo o meu julgamento para ela. E ela respondeu na mesma hora para mim, com um monte de carinha raivosa: eu não estou acreditando nessa mensagem que eu estou lendo. Eu nunca faria isso com você. Nunca. Essa situação aqui, eu vendi, aconteceu antes da gente se conhecer. E o seu funcionário não conseguiu me atender. Você lembra disso? Aí eu puxei na memória e falei, lembro sim. Aí ela virou e falou assim, você me julgou. Eu não tô acreditando que você fez isso comigo. E aí, gente, a minha cara caiu no chão. E por mais que eu tivesse montado todo um argumento, toda uma história muito sólida, que embasasse o meu movimento de libertação
das minhas represálias antigas, da antiga Nicéia, do antigo eu, esta nova Nicéia, que fala, que se expressa, que busca a verdade, me libertei e faço isso abertamente, virei para ela e falei assim: nossa, criatura, me desculpa, eu julguei mesmo. E julguei usando um argumento de que eu estava fazendo um bem para mim, um bem para um processo interno meu. Vocês conseguiram sacar? O bem, o mal disfarçado de bem ali, na minha cabeça eu estava agindo da forma certa. Só que eu não agi da forma certa quando eu excluí o processo de primeiro pensar nela, antes de pensar única e exclusivamente em mim. Sabe? Deu para entender quais foram as minhas motivações e aonde ali naquele momento eu consegui ver claramente o processo do bem e o mal na mesma face, essa carinha aqui que vos fala hoje? De um lado era a Nicéia querendo se libertar de algumas questões, querendo ser a sincerona, a honesta, a que coloca os seus sentimentos a toda prova e é muito transparente, é muito clara e é muito original. E do outro, a Nicéia capaz de julgar, que não olha primeiro para o que levou, qual foi a motivação do outro, do amiguinho, por que ele fez isso. Deixa eu perguntar primeiro por que ele fez isso antes de começar a culpá-lo. Na mesma face, na mesma cara, no mesmo um do lado e o outro do outro. E ok, nós somos assim, gente. E que legal que a gente consegue descobrir isso, reconhecer isso e trabalhar isso. E que bom que esse movimento aconteceu com uma menina que se demonstrou muito minha amiga mesmo e muito legal, porque ela virou para mim e começou a rir quando eu joguei minha cara no chão e falei: não, desculpa, fiz mesmo. E fiz achando que estava fazendo uma coisa linda. Mas eu não usei as palavras certas, eu não usei o jeito certo de fazer, porque eu anulei ela. Eu só fiquei comigo, com os meus sentimentos. E aí, quando eu fiz isso, eu não usei a expressão correta, sacou? E isso, gente, em vários outros movimentos, em vários outros. Podia passar a noite dando exemplo para vocês aqui, como eu sei que vocês poderiam, vocês devem estar agora, lembrando na cabeça de vocês, vários movimentos que vocês já fizeram que representam muito bem isso. O que é o importante? Reconheci, identifiquei, acolhe isso, traz para dentro, faz parte de você. Não vai ser a primeira nem a última vez, mas talvez você vai estar mais atento nos próximos movimentos, né? E aí, vamos lá. Então, são essas motivações, às vezes, que a gente cria dentro da nossa cabeça, e qual é a reflexão que a gente traz para isso? Osho nos traz uma mensagem muito bacana, que é o seguinte, olha o que ele diz. Quando você vai a um homem como Jesus, quando você vai a um homem como Jesus, tende a abandonar suas próprias ideias e seu ego. Você tende a abandonar completamente suas decisões. Porque só se abandonar suas ideias, as suas decisões, o seu ego, Jesus pode penetrá-lo. Se a minha intenção realmente é boa, que eu consiga no movimento me desfazer das minhas presunções, das minhas ideias falsas, da grandeza que eu tenho dentro da situação, dos meus orgulhos, das minhas vaidades, das minhas carências. Eu preciso abandonar essas falsas ideias criadas em mim para justificar um comportamento que no fundo eu sei que não está legal. E quando o Osho diz aqui que eu preciso me libertar de tudo isso, abandonar essas ideias para que Jesus possa penetrá-lo, eu entendo que é um penetrar em mim para que eu consiga chegar até o outro da forma como Jesus nos ensinou,
e também permitir que Jesus penetre nesse outro. Porque quando eu consigo, dentro da minha dinâmica de convivência, projetar esse movimento e fazer com que ele aconteça de uma forma real, sincera, humana e amorosa, o movimento da limpeza e da ressignificação, ele não acontece só em mim, ele acontece no outro. Eu aceito o fato e o outro aceita a mim, o meu olhar, me respeita, me aceita, da mesma forma que eu faço isso pelo outro. Deu para entender? Então, quando o Osho fala isso aqui, eu entendo que não é só Jesus penetrar em mim, permitir que Jesus penetre em mim, para que eu consiga ter um bom diálogo e uma boa convivência, uma boa relação com os meus semelhantes. Mas é permitir que quando eu estiver me comunicando com as pessoas, esse Jesus que penetra em mim consiga penetrar neles também. E não haja ruídos nessa nossa comunicação. Não haja interferências do nosso ego, dos argumentos já pré-julgados e fixados na nossa mente, para que a gente só veja nós mesmos e não veja os outros. Então, assim, toda essa reflexão que a gente está fazendo aqui, que a gente está trazendo aqui, é justamente por causa dessas duas últimas frases aqui que a Marta e a Cristina estão trazendo. Quem nunca, o tempo todo a gente faz. Como a gente está trazendo aqui. Baixar a bola. E esse movimento, ele precisa fluir naturalmente em nós. E aí, ao longo dessa reflexão que eu estou tentando trazer, vocês vão perceber que não é de uma hora para outra, mas o estalar que rasga esse véu e nos mostra nua e cruamente, de uma forma que muitas vezes a gente se nega a se enxergar nas relações, essa rasgada de véu que nos coloca de frente a frente com essas nossas falsas idealizações, é esse momento mágico e único. E ele acontece mais de uma vez na nossa vida, ele acontece mais de uma vez na nossa semana. Só que é preciso olhos muito apurados, sentidos muito refinados, é preciso estar muito conectado, querer estar muito conectado para reparar, sem culpa, tá, gente? A gente vai falar da culpa mais para frente, mas reparar, reconhecer, ressignificar, recomeçar, aceitar, admitir, permitir e olhar além. A Jane está dizendo aqui, temos o grave defeito de sempre apontar o outro. É muito difícil reconhecer as nossas trevas internas. E o tanto que a gente cria argumento para não reconhecer o nosso e deixar no outro, né? Então, eu achei muito legal essa reflexão aqui do Osho. E aí, a gente vem para essa ideia né, porque eu estou falando assim, as nossas relações, nosso caminhar, nossa vida, nosso dia a dia, é um milagre atrás de outro milagre, gente. Esse movimento que nos coloca em contato com isso, com essa verdade absoluta, é o verdadeiro milagre que Jesus e toda a espiritualidade aplica nas nossas relações. Então, olhar para isso como uma oportunidade, como um milagre, como uma bênção. Na semana passada, quando eu li sobre a lenda e logo em seguida, quando eu vivi essa situação, eu senti de fato um milagre acontecendo em mim. E aí, olha o que essa psicoterapeuta Hannah Wolff, ela fala. Jesus não olha só o sintoma,
Nossa, eu escrevi errado demais essa frase. Peraí. Eu vou ler o contexto todo, tá? Que vocês vão entender. Mas assim, Jesus não olha só o sintoma, quer conseguir a transformação que permitirá eliminar. Nossa, comi todos os R's, ó. Mas é o teclado, tá? Mas assim, eu não tive tempo de voltar na apresentação e corrigir. Mas olha só. Jesus não olha só o sintoma, quer conseguir a transformação que permitirá eliminar o sintoma. Esse é o milagre de Jesus o tempo todo na nossa existência. Ele não quer se aproximar de nós apenas fazendo uma terapia superficial e aliviando as nossas dores. Ele não quer só isso. Ele quer fazer essa transformação. Porque esse sintoma, gente, que a gente sente e que muitas vezes a gente vai atrás de um alívio imediato dele, a gente até às vezes consegue. E a gente alivia esse sintoma, mas quando a gente não trata a causa desse sintoma, quando a gente não olha para a causa desse sintoma com muita verdade e com muita vontade de reconhecer e de melhorar, esse sintoma ele vai continuar voltando. Ele é que nem aquela dorzinha de cabeça. Vamos supor, eu sei que a minha dor de cabeça ela é resultante de um mau funcionamento do meu fígado. Aí eu vou e como comida muito gordurosa, eu como muito doce, eu me alimento mal, eu consumo álcool em excesso e tudo mais, eu tô sempre com dor de cabeça. Aí eu vou lá, eu tomo uma aspirina, eu tomo uma Neosaldina, um desses remedinhos aí, dou uma dormidinha e minha dor de cabeça passa. Mas daí eu vou lá e continuo me alimentando mal e fazendo um uso exagerado de álcool, de seja lá o que for. Que eu sei né, já que o meu fígado não funciona direito, eu sei que eu estou sobrecarregando ele. A minha dor de cabeça, ela nunca vai passar, ela é um sintoma, a causa está lá atrás. E Jesus, ele aplica, ele não quer ser esse terapeuta que ele te mostre o caminho não. Ele vai, ele te mostra o caminho, ele errou, ele te pega pela mão de novo, ele te dá mais um problema, ele te dá mais uma situação, e ele vai fazer isso quantas vezes for preciso. Até que a gente consiga se libertar de fato de todas essas amarras, toda essa nossa implicância em querer ver as coisas de fato como elas são. Então, aproveitar esses milagres que acontecem diariamente na nossa vida, nas nossas relações, é permitir que Jesus cure a causa do nosso sofrimento. Só ele tem o antídoto, né? E esse antídoto, esse remédio poderoso, é o maior de todos os ensinamentos que ele deixou no planeta Terra. É o amor. Não existe outro caminho, não existe outra forma. É o amor. Esse é o ensinamento, esse é o remédio, esse é o resultado do milagre. Ninguém consegue amar pensando apenas em si mesmo. O maior ensinamento de Jesus deixado que é amar o próximo como a ti mesmo. Ai, como é que eu vou amar o outro? Se eu não parar de pensar em mim mesmo, eu bloqueio o fluxo do amor na minha vida e não consigo amar o meu próximo como eu deveria. Toda vez que eu creio ser o único habitante do planeta que merece atenção, respeito, cuidado e amor, eu bloqueio essa comunicação, esse diálogo, essa vibração amorosa que deve existir dentro das nossas relações. Não estou falando só de casal, não, tá, gente? Eu vou trazer aqui o que eu sempre falo, as nossas relações de trabalho, as nossas relações dentro da convivência do centro espírita, as nossas relações de amizade, é tudo. Eu acabei de trazer para vocês um exemplo meu, que juntos dois
o meu convívio, a minha relação, que é de amizade e é também de trabalho. Eu bloqueei o fluxo entre eu e essa outra pessoa. Quando eu ignorei a existência dela e as necessidades dela, e eu me coloquei acima de qualquer situação. Eu pensei só em mim. Eu não pensei no cuidado, no respeito que ela merecia também. E aí até ele complementa aqui, ó, você pode e deve pensar em si mesmo, agir em favor de si mesmo. Isso também é autocuidado, é autoamor. Mas desde que tais atitudes não impliquem no desamor pelo próximo. Eu poderia sim ter colocado esse movimento que eu estou sentindo tão necessário dentro de mim, de me expressar em coisas que me desagradam. Mas o como me expressar nessas situações que me desagradam é esse respeito que eu estendo além de mim até o outro que convive comigo. E aí, essa reflexão aqui de baixo, que é o seguinte: a renúncia proposta por Jesus refere-se aos comportamentos capazes de causar prejuízos aos outros e inevitavelmente a nós. Qual que é essa renúncia que eu estou me referindo aqui? É uma renúncia que tem nas escritas de Jesus, em que ele fala assim, ó, vou pegar aqui direitinho para a gente fazer jus à experiência toda. Aqui, ó. Cadê Jesus? Ajuda Jesus. Cadê Jesus? Assim, vou pegar aqui do meu jeito, tá, gente? Mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Mas é quando ele falou lá assim: se você quiser me seguir, renuncia a si mesmo. Quando ele disse dessa renúncia, se você quer seguir o meu Pai, se você quer seguir a mim, renuncia a ti mesmo. E quando a gente fala isso, é muito difícil de compreender. Qual que é essa renúncia que Jesus estava se referindo? Eu tenho que esquecer de mim mesmo? Eu tenho que deixar tudo meu para trás para poder seguir Jesus? Qual que é essa proposta dele? Essa reflexão que eu estou trazendo aqui é para eu conseguir caminhar junto com Jesus, deixar com que esse milagre aconteça na minha vida, na minha existência, aplicando o amor para que eu consiga fazer com que o fluxo da minha vida se torne mais abundante e mais fluido, é renunciar aos comportamentos capazes de causar prejuízos aos outros. Inevitavelmente, esse prejuízo vem para mim também. Porque olha só, usando de novo esse meu exemplo, esse meu comportamento que trouxe traria um prejuízo a ela, a essa pessoa, a essa minha amiga, também traria um prejuízo para mim. Porque se fosse uma pessoa que não fosse positiva, não fosse uma pessoa que perdoa fácil, não fosse uma pessoa, sabe, que tem uma relação muito leve com a vida e com as outras pessoas, e se ela não tivesse num momento bom também, porque tem isso, a gente pode ter tudo isso, essas características, mas não está num momento bom. Mas ela estava num dia muito leve, muito bom. Eu poderia ter perdido a amiga e a cliente. Então, caminhar com Jesus, se abrir para os seus ensinamentos, aprender junto com ele, é renunciar a essa nossa força tão impulsiva do nosso ego, desses argumentos que a gente cria para nós mesmos para mostrar que a gente está certo em algumas situações. Isso só é possível através do amor, esse amor que me ensina a respeitar quem eu sou, olhando para quem está caminhando junto comigo. E aí, nesse um reflexo que a gente vê que traz, né, de todo esse movimento de deixar de lado o amor, deixar de olhar para o outro, se colocar numa situação igual a essa, que fere o outro e acaba ferindo a nós mesmos, o reflexo que isso traz, que representa no nosso dia a dia, nas nossas relações, é o sentimento de culpa. E é um sentimento de culpa, às vezes, gente, que a gente nem consegue identificar que é esse sentimento que está vibrando dentro de nós.
E por que que a gente traz isso como um sentimento de culpa? Porque se nós somos feitos segundo a imagem e semelhança do nosso Criador, nós temos em nós a centelha divina da amorosidade. Nós somos a extensão dessa fonte divina criadora e amorosa. E quando eu ajo contra esse movimento do amor, eu fico em desconexão com essa fonte divina e criadora. E a culpa, que muitas vezes eu não consigo nem reconhecer que é ela que está atuando, e esse meu descompasso, esse meu desconforto, esse meu movimento de não encaixamento, de desconexão mesmo, ele é reflexo de tudo isso. Essa desconexão. E aí, olha o que ele está dizendo aqui sobre o aspecto emocional, o sentimento de culpa afeta a nossa autoestima, pois teremos que conviver com a sensação que não somos bons o suficiente, resultando também em insegurança, sentimento de desvalia, de indignidade que é o não ser digno de, e também indignidade de tipo assim, estou indignado com alguma coisa. E aí, qual que é? Eu volto de novo aqui com a proposta de Jesus, quando ele fala no ensinamento de dar a outra face, quando você se sente ofendido ou ameaçado. Dar a outra face é trazer essa análise, esse entendimento de o que estava por trás de todo esse movimento. Então, dar a outra face não é deixar que batam no outro lado, na outra face. Não é deixar com que isso aconteça de novo, sem reclamar, sem questionar. Analise. Se desse lado aqui tem um movimento te impulsionando a uma ação, analisa esse outro lado aqui, o que está por trás? Lembra do lance do nosso terapeuta Jesus, lá atrás, no slide anterior? Em que, através dos milagres dele, ele quer curar a causa do nosso sintoma e não só o nosso sintoma. Então, dar a outra face é entrar em contato com o que dentro de mim está me motivando a agir daquela forma. E se for alguma coisa que permeia o movimento da sombra, que eu não negue o movimento da sombra, mas que eu a reconheça, ressignifique esse movimento e a transforme em luz para mim e para as outras pessoas que se relacionam comigo. Porque quando eu conseguir fazer esse movimento, eu não me sinto em desconexão com a fonte divina e amorosa. E aí essa culpa não vem dentro de mim. E eu não fecho, eu não bloqueio o fluxo das experiências de elevação que eu sou convidada a experienciar, a experimentar ao longo do meu dia, da minha semana, do meu mês, do meu ano, da minha vida inteira. Nicéia. Tão lindo tudo isso, né? Aí, dentro dessa ajuda, né? Quando eu sinto muitas vezes essa desconexão, essa culpa, esse movimento, esse vucu-vucu dentro de mim, que está tirando a minha paz, que está interferindo, inclusive, em estágios que saem do mental e do emocional, inclusive está interferindo no meu físico. Quando eu sinto esse desconforto, essa desconexão com a vibração positiva da vida, na maioria das vezes, eu vou atrás de ajuda, porque eu sei que tem alguma coisa que está errado, que não está vibrando legal dentro de mim, eu não estou sozinho conseguindo descobrir. E aí eu vou em busca da solução. Eu vou em busca de ajuda. E quantas pessoas, muitas vezes, vou falar da nossa realidade dentro de um centro espírita, mas isso existe em vários outros lugares e situações. Quantas vezes as pessoas não chegam pedindo ajuda dentro do centro espírita
querendo um milagre, querendo uma solução prática e rápida, porque tem alguma coisa que não está batendo aqui. Quantas vezes as pessoas virem e falam assim, eu estou rezando e não está funcionando. Eu estou fazendo o evangelho no lar e não está funcionando. E aí, essa frase aqui, ela resume tudo. Olha só, de joelhos diante do Cristo, mas com o coração cheio de animosidades e ressentimentos, a solução não vai se fazer clara diante dos nossos olhos, porque nós achamos que estamos com os olhos abertos para enxergar. E a gente acha, inclusive, que o que a gente está enxergando é real. Mas eu estou enxergando para fora. Eu estou enxergando a possibilidade de um movimento espiritual das trevas me envolvendo. Eu estou enxergando a possibilidade de alguém estar tentando sabotar o meu trabalho, a minha relação, mas eu não estou conseguindo olhar para o que está causando tudo isso lá atrás. E a vida está lá, mandando milagre atrás de milagre, mandando oportunidade de aprendizado atrás de oportunidade de aprendizado. E eu escolho o quê? A minha zona de conforto é, eu sou assim. Eu sempre fui assim. Então, eu estou aqui, eu faço isso porque eu sou assim. Eu não vou buscar sarna para me coçar. Segunda vez que eu uso essa expressão de ontem para hoje, fazia tempo que eu não falava ela. Mas assim, eu não vou usar sarna para me coçar, porque deixa os outros lá fazendo deles, eu fazendo o meu aqui, né? Às vezes a comunicação vai estar truncada mesmo, às vezes vai dar um desconforto mesmo, às vezes vai dar um sentimento aí que não vai bater muito com a proposta de evolução, de crescimento, de amadurecimento. Deixa ali, não vou mexer com isso agora, não. O sintoma vai continuar voltando. Porque a gente insiste em continuar se alimentando das mesmas coisas, dos mesmos sentimentos, das mesmas desculpas, dos mesmos equívocos. E aí, quando a gente escolhe seguir esse caminho, toda a solução que a gente busca, ela é ineficaz. Ela não cumpre com a proposta duradoura da libertação do seu mal-estar. Não tem como. Não é coerente. Então, essa ajuda, né, que a gente busca muitas vezes, aí a gente vai, no centro espírita não deu certo, eu vou no outro. Aí no centro espírita não deu certo, no kardecista eu vou na Umbanda, e não deu certo, eu vou no candomblé, e não deu certo, eu vou na mãe de santo, e não deu certo, eu vou na apometria, não deu certo, eu vou, e eu vou. Mas esse milagre aqui, ó, a vida não me nega. Ela não me nega nunca a oportunidade de entrar em contato com isso. E aí, dentro da questão da atitude, que talvez seja aquele como, Cristina, que você colocou lá atrás, para a gente conseguir chegar no cume, né, ou pelo menos perto dele, para a gente conseguir afastar um pouquinho o véu dessa ignorância toda que permeia as nossas relações e o nosso comportamento, né, no meio dessas relações, no dia a dia, nas nossas experiências diárias, esses pequenos milagres, né, que são essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que nos incomodam, que nos tiram o equilíbrio, que eu chamo de pequenos milagres, esses pequenos milagres eles vão desenvolvendo em nós habilidades. Querendo ou não, gente, às vezes a gente nem percebe, mas essa nossa trajetória, esse nosso caminhar, sabe, essas nossas experiências, elas fazem sim com que a gente vai desenvolvendo habilidades ao longo das nossas experiências. Então, esses relacionamentos conflituosos, eles vão nos mostrando, de pouquinho em pouquinho,
qual que é o movimento que está por trás? O que está nos motivando? E nessa frase aqui, ó, jamais haverá verdadeiro amor sem renúncia. Esse amor que Jesus prega, esse movimento do fluxo perfeito da vida, ele tem que acontecer sim com um pouco de renúncia. Respeitando quem nós somos, respeitando os nossos interesses, mas também voltando no slide anterior, né, no que estava escrito lá, desde que quando eu respeito, que eu sim me coloco acima de uma situação, né, que eu olho primeiro para mim, mas que eu não esteja negando o amor, o respeito e esse mesmo olhar às outras pessoas que estão caminhando junto comigo. Que na maioria das vezes, quando esse relacionamento está truncado, ele está conflituoso, uma das partes está pensando só em si. Ou ambas as partes estão pensando apenas cada um em si. E aí, essa frase aqui para mim é a que mais encerra essa reflexão, que é o seguinte: quando a gente para pensar que todos nós temos os pés sujos, profundo demais isso. Na passagem da Semana Santa também tem um relato que Jesus, né, depois da Santa Ceia, ele lava os pés dos seus apóstolos, num ato de humildade. E nessa questão dessa renúncia, né, para fazer com que o verdadeiro amor floresça e aconteça, a gente tem que lembrar que todos nós temos os pés sujos. Todos nós já andamos caminhando por caminhos que não foram tão limpos. Todos nós temos necessidade de receber o carinho e o cuidado de ter os nossos pés lavados. Mas às vezes, para termos os nossos pés lavados, a gente precisa dar o primeiro passo e lavar, se abaixar diante do outro e fazer esse movimento de entrega e de humildade, lavando o pé do outro também. E são habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa caminhada e que vão construindo esse ser novo, puro, autêntico, que nós estamos sim, gente, com muita certeza, conseguindo perceber e colocar em prática. Alguns um pouco mais de clareza, outros nem tanto, alguns com mais rapidez, outros um pouco mais lento, mas eu acredito sim, mesmo com tantas dificuldades que a gente está vivendo no nosso dia a dia e nas nossas relações, que está existindo sim um movimento no universo de muito mais verdade, entrega, respeito e aceitação. Se não num contexto mundial, né, ou se não num contexto político, mas nos pequenos exemplos que as nossas dificuldades estão fazendo vir à tona, de pequenas atitudes que nós estamos sendo convidados a colocar em prática, porque a gente está entendendo, bem ou mal, que para eu estar bem, o meu próximo precisa estar bem também. Então, por isso que eu achei que esse estudo ele merecia uma palestra de 1 hora e não só uma reflexão de poucos minutos no meu Instagram. Nós somos o bem e o mal. Nós somos a luz e a sombra. E nós não devemos negar isso em momento nenhum. Nós precisamos apenas acolher e olhar para isso com um pouco mais de maturidade, com um pouco mais de disposição, de mudança. Usar todo esse processo de Jesus
de todos os ensinamentos que ele trouxe para nós ao longo não só da existência dele, né, da passagem dele aqui na Terra, mas depois também, todos os desdobramentos que esses ensinamentos dele tiveram ao longo de tantos anos, para que a gente consiga, de fato, entender o como agir diferente. Aquele discurso de eu sou assim, é muito difícil, é fácil falar, difícil fazer, não cabe mais. Não cabe mais no discurso desses seres que estão sendo convidados e tendo a oportunidade de passar para um mundo de regeneração. A nossa existência, ela não é só essa aqui. A nossa existência, lembra do último slide? Desenvolvimento das habilidades? São séculos, séculos, séculos que nós estamos desenvolvendo as nossas habilidades. Teremos mais muitos pela frente para continuar desenvolvendo. Eu vejo como se a gente estivesse agora mudando de fase. E essa fase, ela exige um olhar mais criterioso, sem julgamento, sem peso, mas verdadeiro e criterioso. Por isso que eu quis trazer essa reflexão, essa abordagem desse ensinamento que ficou tão forte em mim, através principalmente dessa experiência que eu tive e que depois, ao longo dos dias, foram várias outras experiências e isso estava muito claro para mim. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido e eu vou convidar vocês então agora para a gente poder fazer a prece de encerramento. Elevando nossos pensamentos ao Pai, dando as mãos ao Mestre Jesus, nos comprometemos a caminhar de uma forma segura e verdadeira por todos os pequenos milagres que somos convidados a viver ao longo dos nossos dias, nessa experiência divina encarnados aqui no planeta Terra. Agradecemos profundamente por quem somos e por quem estamos nos tornando. Agradecemos por todas as nossas experiências e todas as pessoas que foram usadas como ferramentas para que pudéssemos nos enxergar de forma tão clara e transparente nos nossos próprios equívocos. Que a luz divina de Deus, que a mão segura e protetora do Mestre Jesus, que a inspiração dos nossos amigos espirituais que nos acompanham sejam movimentos sentidos intimamente por nós ao longo de todo o nosso dia dessa semana, aonde com certeza não nos sentiremos em nenhum momento desamparados. Muito pelo contrário, assistidos e orientados em todos os momentos por aqueles que sabem de nós muito mais do que nós mesmos. A eles confiamos toda a nossa fé, o nosso respeito e gratidão. Que assim seja. Ei, Cristina, que bom que você gostou. Fico feliz. Amigos, não esqueçam, quem puder curtir a palestra, se vocês quiserem também compartilhar com seus amigos e familiares, é importante a gente ter esse movimento no YouTube da Sociedade Espírita Irmãs do Fogo, que ajuda a gente a divulgar cada vez mais esse conteúdo, não só meu, mas de tantos outros palestrantes que contribuem com a gente aqui toda semana, né? Levando um pouquinho dessa mensagem aí. Obrigada, Juju. Obrigada, Marta. Então, até a próxima. Boa semana, viu? Beijo. Fiquem com Deus.